Olá, tudo bem? Bom, vou gravar um vídeo que eu venho sempre falando, que irei passar conhecimento sobre Ori, e é disso que iremos tratar neste momento. Tudo bem, pessoal? Então vamos continuar esse vídeo. Irei falar sobre Ori, o nosso Eledá, Ori. O que é um Ori, né? O Ori, a princípio, é um Agbá, um ancião, né? O mais velho, aquele que é indispensável na nossa vida. É um orixá primordial, individual, intransferível e principalmente inigualável. Porque todos pensam que Ori é um orixá comum. Não, ele é o nosso primeiro orixá, aquele que nasce com a gente. Vou falar sobre o Itã do Ori, tá? Mas a priori nós vamos falar um pouco sobre ele. O que é o Ori? O Ori é a origem nossa, né? Nós somos abençoados com um orixá que nasce com a gente, né? Ele é o motivo, ele é a razão, ele é a existência e a predestinação do nosso, de nós, por nós. O Ori, tá? Determina o que cada um será nessa vida. É como se ele fosse o nosso DNA individual, tá? É ele que comanda a nossa vida. Pode não parecer, mas ele comanda a nossa vida desde que nascemos, tá? Até o nosso desligamento aqui neste plano, tá? Desde o momento em que nós acordamos, a gente também tem que acordar o nosso Ori, rezar para ele. Eu tô falando para quem é da religião, tá? Para quem entende, para quem estuda a religião, tá? Leigo que se interessa, e muitas vezes os leigos não têm este conhecimento, né? Tipo, meio que é passado só para quem está ali dentro de um terreiro, dentro de um centro espírita, e muitas vezes a Umbanda não passa este conhecimento, tá? Mas é passado para quem realmente estuda, para quem está dentro de um terreiro de candomblé, tá bom? Então, outros nomes que é dado ao Ori. Ateté, desculpa. Ateleledá, né? Aquele que acompanha o ser incondicionalmente, é o companheiro fiel do ser humano, tá? Quando fala companheiro fiel, é aquilo que eu acabei de falar. Ele nasce com a gente, ele nos entrega quando nos desligamos. Ao acordar, ele está ali. É ele que, quando você tem um problema para resolver, quando você acorda o teu Ori, quando você desperta o teu Ori, é ele que vai buscar a solução para o teu problema. É ele que traz amigos fiéis, tá? É ele que traz para você bons caminhos, caminhos positivos, porque também tem isso, ou ele estar no positivo ou ele estar no negativo. Vou falar sobre isso também. Por que que você fica no negativo, que tem que se manter no positivo para que ele traga bons caminhos, bons fluidos, né? Tudo isso. Também é chamado de Ayamo, predestinação. São as escolhas que a gente faz,
as inclinações que a gente tem, ó, positivo e negativo, a nossa personalidade, tudo vai depender de quem? Do nosso Ori, tá? Também é chamado de Eledar, né? O criador do ser humano, e do que acontece na minha, na sua vida, ela é uma essência vital nossa. O nosso Ori é um banco de dados, é um arquivo que tudo que vemos ou que vamos viver aqui nessa vida é como se fosse uma concepção. O Ori, ele determina o nosso gênero, pai e mãe. Ele também influencia no ambiente, o lugar onde você vai nascer, que você vai viver. É ele que faz o seu destino. Vamos dar um exemplo. Quando eu vou lá para fazer essa encarnação, lá já sou escolhida pelo meu Ori. Lá já é determinado pelo meu Ori, aquele que vai nascer comigo, tá? Ele vai destinar se eu vou ser homem ou mulher, quem será meus pais, tá? Meu pai, minha mãe, o que eu tenho que resgatar com pai e mãe, tudo isso influencia. Qual é o ambiente que eu vou nascer? Pobre, abandonado, rico, médio, né? Deve ter aí financeiramente uma vida média, né? Nem para pobre, nem para rico, mediana. Então, tudo isso é ele quem decide lá em cima. Às vezes a pessoa, por que eu nasci assim? Ó, você já sabe que o teu Ori tá trazendo a oportunidade do teu resgate com aquela situação. Parece pouco, né? Mas não é. Quantas pessoas aí se revoltam com o destino que ela tem? E aí eu falo para você, tudo é lá em cima. É como se houvesse aí um contrato, fora ainda que eu ainda vou falar, né? De Ebeorum, tá? E aí o nosso Eledá é o criador do meu eu interior. É o guardião dos fenômenos da minha vida. O que seremos, né? Bom ou ruim. Olha aqui. Tudo aí depende do quem? De quem? Do seu Ori. Se ele tiver no positivo, maravilha. Tudo flui na tua vida. Eu não vou falar que você não vai ter problema. Sim, você terá problema. Só que os seus problemas serão fáceis de você lidar com ele, porque você vai ter o entendimento para isso. Ori é um orixá que você tem que louvar porque você tem ele na tua vida, tá? Ori também é o caminho da superação, é o caminho do teu autoconhecimento, por quê? Porque ele vai permitir que você tenha isso, conhecimento, sabedoria, tá? Sabedoria, olha isso. Porque tem muitas pessoas que ela possui a sabedoria e sabedoria é diferente de inteligência. Sabedoria você acumula experiência e a inteligência faz com que você olhe para tal situação e você concebe ali rápido a solução. Dá para entender mais ou menos? Então o Ori já começa dessa forma, atuando na tua vida. E aí a gente tem duas divisões do Ori. Ori-Ode, que é a nossa cabeça física,
né? A identidade física, social, é também o moral. Eu acho que o mais importante é o moral do nosso Ori. E aí eu tenho Ori e Nu, que é a nossa cabeça interior, ó, a identidade espiritual que você vai ter, que também é conduzida pelo Ori, a tua identidade emocional, né? Aquilo que você vai trazer emocionalmente para você, o que seremos nessa vida e depois dela. Se aqui, tá, com essa cabeça interior, o Ori Nu, você já estiver predestinado a lidar com a espiritualidade, né? Você vai ter dificuldade, mas o Ori sempre, sempre, sempre vai estar ali. E aí o Ori Nu e o Ori Ode, eles podem se conflitar. Por quê? Porque muitas vezes você pode não aceitar muito bem. O Ori Nu é a parte positiva da nossa predestinação, ó, né? É a riqueza, a grandeza, a realeza que a gente pode ter, a nossa vitória. Tudo de bom que se pode conquistar e alcançar nesta vida. Porque nós estaremos na parte positiva. Lembra que eu falei anteriormente? O positivo e o negativo? E o que seria bom é que estivesse sempre no positivo, porque o negativo, muitas vezes a gente já vive no negativo. Só que basta a gente entender o que é o nosso Ori, e ele tem que estar no positivo para que as coisas andem. Isso não quer dizer que não teremos problemas, sim, só que teremos mais facilidade porque o Ori, ele vai na frente para trazer essa resposta, tá? Então aí eu falo também, ó, o Ori Ode é o comportamento, é o comportamento notável em relação às emoções e às situações. E tem o poder de destruir tudo que se traz em Ori e Nu. Ó, positivo. Então eu já imagino o quê? Né? Então é tudo uma questão de você estudar também, entender. É complexo, desde que você não queira. Você coloque empecilho, você coloque barreira. E muitas vezes as pessoas, elas têm o conhecimento, só que prefere também estar meio que no negativo. Gostam de reclamar da situação que ela vive, ó, negativo. Língua. Dizem que o melhor Bori é o da língua, né? Da fala. Cuidado, porque isso pode trazer as oscilações para as nossas vidas e a gente não entende por que a gente está na miséria humana, né? Muitas vezes você está ali em desequilíbrio e é você o causador. Você imputa numa outra pessoa a responsabilidade que ela é sua. Tudo isso influencia no seu Ori, tá? Isso influencia muito. Porque reclamar, você deixa de ter as bênçãos que você poderia ter. Mesmo que você viva na miséria humana, né? Talvez você esteja aí desempregado, talvez você esteja aí sem dinheiro. É o ruim? Mas qual foi o seu esforço? Qual está sendo o seu esforço? Porque queira ou não queira, Orixá nos testa. Ori nos testa. Qual é a tua força? Qual é a tua convicção? Qual é o teu objetivo?
Às vezes você quer as coisas tudo de mão beijada. Não rola, pessoal. Mentira. Isso afeta o teu ori, tá? Mentira. Coisas erradas que não tem nada a ver, né, com uma boa conduta, afeta o teu ori. Aí eu tenho muita coisa de negativa na minha vida, pondera. Ah, nada disso dá certo na minha vida. Pondera o que você está fazendo de errado. Põe numa balança, equilibra tudo isso, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não querem a ajuda, ela quer ser ajudada. E a ajuda muitas vezes é da nossa parte. Se eu quero ser ajudada, eu tenho que fazer o quê? É como se fosse uma moeda de troca. Eu preciso de ajuda. Então, o que eu preciso fazer para que aquela pessoa, o que o ori pode fazer por você? É uma moeda de troca. Pensa nisso. Se eu tenho que ser modificado, eu tenho que ter um momento de ação para isso, não é? E nesse momento de modificar, um bori te ajuda muito. E é a maneira pela qual se equilibra a sintonia entre ori ode e ori inu. Um bori bem feito, um bori que muitas vezes você mesmo pode fazer. Eu não tô falando para você, aqui um pai de santo tem que ser prioritário na tua vida. Você pode fazer um bori d'água. Apenas um obi já equilibra o teu ori negativo. Uma coisa que pondera muito, um equilíbrio, chama-se Iwa. O teu caráter. O teu caráter influencia muito. E dentro deste caráter, eu vou falar uma frase que é muito certa. Você pode ter tudo de bom e de melhorar na sua vida em sua predestinação. Mas se você não tiver um bom caráter, sua sorte irá para outra pessoa. É o que fala dentro, tá? Dentro de um Iwa, o caráter. Então, você pode ter tudo de bom e de melhor na sua vida e em sua predestinação. Mas se você não tiver bom caráter, você pode reclamar, você pode se lamuriar, se jogar no chão, rolar na lama, que não vai fazer a mínima diferença, tá? Então eu falo sempre, caráter é o mínimo que uma pessoa pode ter. Caráter. Se você não tem isso, você não tem um bom caminho nessa sua jornada. Então, uma relação do ori junto a Iwa. Então, você, para despertar o seu axé, né, tua força, o ori depende do Iwa, que é o teu caráter. Sem isso, sem Iwa, a altura do que você deseja que seja material ou se materializa, não acontece, tá? Não acontece mesmo. E não adianta você ir em qualquer pai de santo, mãe de santo, Ifá. E ainda, dentro de Ifá, Iwa é um orixá também, que é cultuado para melhorar o temperamento e equilibrar Ori Inu e Ori Ode. Ó, balança. Tudo no equilíbrio. Tudo. E o que nós procuramos ou esperamos das pessoas também vai depender disso. É um bom comportamento.
Pessoas, o bom comportamento, eu não preciso me referir a isso. É você não lesar, é você não mentir, é você não desejar o que não te pertence, né? É não falar das pessoas pelas costas, que é o mais difícil que a gente encontra por aí. Então, existem certas regrinhas, tá? Certas regrinhas nesta vida que na atualidade, muita gente já esqueceu de como é ter um bom caráter, né? Vamos aí revisar muitas coisas que a gente tem imbuída dentro da gente, lá dos antigos. Bom, eu sou antiga, tá? Eu sou antiga. E aí eu vejo assim, ó, querer o bem das pessoas, ajudar as pessoas, que hoje tá muito difícil, né? Tá muito difícil a gente querer ajudar as pessoas. E aí sem Iwa, Ori não consegue atuar. Você percebe que é uma grande ou um grande orixá que rege a tua vida? E aí na tua forma de ser, o Ori também influencia. O Ori faz com que você tenha o carisma, faz com que a sorte se manifeste na tua vida. Ori, ele não consegue impor a aceitação do seu jeito em outras pessoas, tá? Impor algo para alguém, Ori não faz. O que o Ori pode fazer? O Ori não, Iwa, né? O Axé do seu Ori é a leitura social que vão fazer de você. Você percebe que são, desde que o Iwa esteja no teu positivo, ele também potencializa o teu Ori no positivo, tá? Ali só vai ter o quê? Mais amplitude. Digamos assim, ó, Iwa é o seu reservatório, né? É o que potencializa de tudo que é de bom na sua vida. Ele vai sempre ampliar aquilo que pode acontecer com você. Então, Orinu, Oriode e Iwa caminham juntos, unidos. Vai depender de quem? De nós. Então, a falta de Iwa não é azar, tá? Para quem é iniciado, o azar ele não existe, porque ainda não sabe o que é. Então, digamos assim, é como se você estivesse galgando os primeiros degraus da tua vida. Não se cura falta de Iwa. Não se cura falta de caráter. Não se cura mau comportamento. Não se cura. Ou você tem, ou você não tem. E aí a tua jornada está no momento de quê? De você entender e modificar quem é quem. E aí o grande adversário dos sacerdotes é a falta de caráter de Iwa. Quando às vezes a gente reclama de certas situações na nossa vida, a gente reclama tipo assim, eu não tenho sorte para isso, eu não tenho sorte para aquilo, eu vou procurar um emprego, eu não tenho sorte, chega alguém com mais sorte do que eu. Vamos revisar esse conceito de sorte? Disse que são 3, né? Orinu, Ode
e o A. Tudo vai depender do que? Do seu comportamento. Talvez eu pegue pesado aqui agora, porque o Ori, ele é sagrado. Quantos e quantos médiums a gente vê por aí, né? Com mau comportamento, usando drogas ilícitas, não só cigarro, bebidas, o teor alcoólico na sua vida, eu não tô falando mediunicamente, mas faz parte, né? Qual é o meu comportamento? Como que eu vou auxiliar outras pessoas se eu faço uso disso? Você tem o caráter, o bom comportamento para você poder ajudar alguém? Você tem condições de dar um conselho para alguém, sendo você quem é? Uma pessoa que anda nos trilhos, né, do bom comportamento, do caráter. É pesado isso que eu tô falando? Não é fácil de ouvir? Não, não é. Mas a bebida vai fazer diferença na tua vida como médium, tá? Vai fazer. Ah, mas Exu bebe. O Exu, tá? O Exu tem o seu fundamento. Mas se o médium conversar com o teu Exu e doutrinar o teu Exu, o meu não bebe, tá? Eu posso trabalhar com o copo do meu lado. Ele vai utilizar a essência, mas não vou ingerir. E muitos médiums usam este momento para beber. Então, qual é o teu caráter de você dar um conselho se você está utilizando o álcool? É polêmico? É, mas essa é a forma que eu enxergo, tá? De todo esse tempo que eu trabalho com o seu João Caveira nunca ingeriu uma gota de álcool no meu corpo. Lá, com ele, tem bebidas. Lá, no meu assentamento, no meu lugarzinho. Não. Então, já começo daí, né? O meu Ori é o meu guia. Sem o meu Ori, nada acontece. Se eu não cultuar o meu Ori, nada acontece, tá? Bom, eu vou parando a primeira parte aqui agora. Deixe aí o seu joinha, né? Porque vai ser conhecimento. Eu vou falar muita coisa que você não sabe, que você não conhece, que nunca chegou aos teus ouvidos, tá? Aqui eu vou. E se você tiver alguma pergunta, dúvida, faça nos comentários e eu terei o maior prazer em te responder, tá? E se eu não souber, eu vou procurar saber para responder para vocês, tá bom? Então, deixa aí o seu joinha em forma de gratidão pelo conhecimento. Se inscreva no canal para quando eu lançar mais vídeos sobre, né, a espiritualidade, seja o que for, você seja informado. E ative lá o sininho das notificações. Vamos fazer com que esse canal cresça, pessoal, para que mais e mais pessoas tenham este conhecimento sobre Ori e outros assuntos que eu irei trazer aqui para vocês, tá bom? Então, eu desejo para vocês um bom conhecimento, tá? E axé. E até o próximo vídeo sobre Ori.